a doutrina dos espíritos territoriais não é coisa de neopentecostal, mas é um fato bíblico, e eu vou provar isso através das escrituras. Então, acompanhe esse vídeo. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? O meu nome é Tiago, seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso. E hoje, com mais um estudo para vocês, um assunto muito interessante, embora alguns digam, alguns não, muitos no meio teológico digam que seria uma doutrina neopentecostal, que é coisa de neopentecostal, eu diria que não é não, e sim tem base bíblica para confirmar essa mensagem, esse estudo que vamos tratar hoje, que é demônios territoriais. Mas antes de entrar no assunto, eu vou pedir encarecidamente que você contribua, oferte para este canal, para este ministério online, ajudando através das suas curtidas, dos seus comentários, se inscrevendo no canal, se inscrevendo no canal não, se inscrevendo no canal. E assim você vai estar ajudando este ministério dentro dessa plataforma, o YouTube, vai ajudar o canal a crescer e também possibilitar que esse estudo, esses trabalhos em favor do reino de Deus alcance muitas vidas aí que acompanham a plataforma. Dito isso, vamos entrar no assunto. Antes eu queria destacar alguns pontos antes de se aprofundar mais no assunto, O primeiro ponto que eu queria destacar é: os anjos caídos e os demônios são comandados pelo próprio diabo. O próprio diabo comanda todos os seres espirituais malignos, estão a serviço dele para trabalhar em prol das suas causas aqui no nosso mundo, aqui nessa realidade. Apesar de ser seres espirituais, eles têm acesso à nossa realidade através das pessoas. E esse é o segundo ponto. Só pode interagir nessa realidade com o nosso mundo, no caso, através de pessoas. É a única forma que os espíritos malignos e o próprio diabo têm de interagir com a gente aqui na Terra, é através das pessoas, é através da humanidade. Outro ponto que eu quero destacar é que só pode exercer controle em locais que tem pessoas. É outro ponto também que tem que ser destacado, que o diabo ele só pode, junto com seus demônios, exercer controle sobre um local através de pessoas. Ele precisa das pessoas para poder praticar os seus atos de domínio sobre a nossa realidade, sobre o nosso mundo. Outro ponto também a destacar é que eles influenciam as pessoas através de ideias, sugestões e pensamentos inseridos na mente. O diabo não pode pegar um revólver, pôr na sua cara e te obrigar a fazer o que é errado, a fazer o que desagrada a Deus. Mas ele sugere, ele pode sugerir, e seu poder de persuasão e de convencimento, não somente dele, mas dos espíritos malignos que trabalham com ele, é tão forte que muitas pessoas cedem, mas cedem também porque tem a natureza pecaminosa que já tem uma inclinação natural para o pecado. E o diabo tira proveito disso, que a gente tem essa inclinação natural em desobedecer a Deus, em fazer aquilo que desagrada a Deus, em servir as paixões carnais. Ele tira proveito disso, sugerindo na mente da pessoa ela cometer o erro, de forma que ela viva de uma maneira que desagrada ao Senhor. E outro ponto também é: os pecados humanos fortalecem e até garante sua posição no território, no local onde está as pessoas. E como eu disse já em uns pontos que eu destaquei, o diabo ele vai exercer controle sobre o local, sobre o território onde tem pessoas. E através do pecado das pessoas ele recebe mais direito, mais controle sobre aquele local onde está determinada pessoa que, através do seu pecado, está dando o direito. É um termo que talvez muitos teólogos mais tradicionais não gostam, é o termo da legalidade, que alguns pensam que é coisa de neopentecostal, mas não é coisa de neopentecostal. A gente vai ver aqui, através de vários versículos bíblicos, que a Bíblia realmente, de fato, afirma que os demônios são territoriais, sim, só que o território dele depende, o domínio sobre o território deles depende das pessoas que estão nestes territórios físicos. E mais um pontinho também, que eu não posso deixar passar. Usam ideologias, políticas, cultura, arte e todo tipo de meio de comunicação para formar um sistema que a Bíblia chama de mundo ou de reino,
para alimentar a sua influência e controle sobre a humanidade. Então, o diabo usa desses artifícios para aumentar o seu domínio, o seu controle sobre uma casa, sobre um bairro, sobre uma cidade, até mesmo uma nação inteira. Ele usa esses meios para poder estar exercendo seu controle, né, sobre as pessoas que habitam nesses lugares. E assim, evidentemente, ele também toma, por extensão, ele toma um controle sobre esses locais, através das pessoas, que servem de portais para eles interagirem aqui neste mundo, né? Como eles não têm corpo físico, então eles precisam da gente para poder interagir nesse mundo, senão eles não teriam essa possibilidade. E o diabo conquistou esse direito, inclusive, lá no Éden, né? Quando Eva resolveu dar ouvido, Adão e Eva, né, resolveram dar ouvido a ele e dando o direito de ele poder agir através da vida humana. Inclusive já fiz vídeos tratando da origem do diabo, também tratando da queda da humanidade. Tá no canal, você pode ir lá na playlist, você vai encontrar antropologia e lá tem os temas onde eu abordo a queda da humanidade, né? Como também demonologia, onde eu abordo a origem do diabo. Nesse vídeo eu vou abordar os demônios territoriais, que os espíritos malignos, juntamente com o diabo, são seres territoriais e estratégicos, né? Enfim. Pois bem, como de costume, eu vou ler alguns versículos e dar o meu parecer. Esse texto que eu vou ler agora, ele é bem famoso. Se encontra lá no livro de Daniel, no capítulo 10, versículo 13. Olha só o que diz o texto, olha que interessante. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Olha esse outro versículo aqui também, né? Daniel capítulo 10, versículo 20. Então ele me disse, você sabe por que vim? Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia e, logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Olha só que interessante alguns pontos que eu tiro dessas duas passagens que eu acabei de ler. Influenciar e até comandar nações inteiras, né? Note que Daniel cita, aqui no livro de Daniel, melhor dizendo, o anjo que vem ao encontro dele, cita que ele, para chegar a Daniel para entregar a resposta à sua oração, ele foi resistido 21 dias, né? Embora Deus já tenha ouvido a oração de Daniel e respondido e mandado o anjo para levar a resposta à sua oração, o príncipe da Pérsia, como é descrito, ou os reis da Pérsia, impediram que esse anjo passasse. Eram anjos malignos, evidentemente, que tinham influência sobre a Pérsia e para passar ali parecia que os anjos do Senhor tinham que pagar pedágio. Isso mostra o quê? Que eles tinham um domínio de fato naquela nação. E esse domínio, evidentemente, era expressado através da idolatria, da ideologia, da cultura que a nação pérsia tinha, né? E um dos pontos que a gente vai abordar mais na frente, se você quer descobrir se o local que você está é território de demônios ou de espíritos malignos, eu vou mostrar alguns textos que deixam isso evidente, mas o fato, né, não só o texto, mas alguns sinais que mostram isso, né, que há domínio de espíritos malignos em determinado local. Você vai ver esse domínio expresso através, no caso da Pérsia, através da idolatria, né? Era um país cheio de idolatria, assim como a Babilônia, a Roma, Grécia, Egito, várias nações ali, eles mostravam de forma visível o domínio dos espíritos malignos. E não é diferente aqui, neste país onde Daniel estava, né? A Pérsia, que para o anjo chegar lá, tinha que passar por esses príncipes, né? Esses reis. Só o nome já diz, reis e príncipes quer dizer que eles tinham domínio ali sobre aquela nação. Então a gente vê que eles podem influenciar e comandar a política pérsia, a cultura pérsia, no caso ali de Daniel, né? E a gente pode ver em muitas nações aí nos nossos dias que você vê de fato o domínio de espíritos malignos nessas nações. Eles de forma territorial comandando essas nações. Você vai para a Índia, é um país repleto de idolatria. Ali você já vê um sinal claro da presença demoníaca, do domínio demoníaco sobre aquela nação, entre outras nações aí que a gente pode listar pela sua ideologia, pelas suas crenças, perceber a presença territorial desses espíritos malignos de forma territorial. Como eu disse, né, domina os territórios espirituais das nações, né? Como eu apontei aqui, nações como a Índia e outras nações que não precisa necessariamente ter toda a idolatria que a Índia tem, né? Tem nações que têm ideologias contrárias de fato a palavra de Deus. Por exemplo, você vai nos países árabes, aí você vê que eles são fortemente influenciados pela a crença nos ensinos de Maomé, né?
no Alá, que não tem nada. Tem gente que acha que Alá é o mesmo Deus bíblico. Não é. Alá, primeiro que Alá não é uma trindade, né? Os muçulmanos não acreditam em trindade. E o Deus bíblico é uma trindade. Então já mostra que eles adoram outro tipo de Deus. E essa adoração a este Deus reflete na cultura e na ideologia deles, né? Que é totalmente anticristã, que é totalmente contrária aos preceitos bíblicos, embora o Alcorão cita a Bíblia, né? Mas a Bíblia não cita o Alcorão, né? A Bíblia é um livro inspirado por Deus. O Alcorão, embora faça essa citação, ela faz essa citação porque faz com que ela se autocontradiga, né? Porque a Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. E nada fora dela é palavra de Deus. Então, não entrando muito a fundo nessa questão do Alcorão e tal, o que eu estou querendo dizer é que não precisa ser necessariamente a idolatria do nível da Índia, mas pode ser uma espécie de idolatria no nível lá na Arábia, né? Através do islamismo, através da crença muçulmana, digamos assim. Sua presença ou marca pode ser notada através da cultura, da ideologia, da política e do comportamento pagão numa sociedade. Então você vai perceber que há demônios naquele território, naquele lugar, quando você olha para o que as pessoas daquela sociedade acreditam. Cada nação ou povo tem um representante espiritual, como um príncipe ou um rei, né, no sentido espiritual, como é o caso aqui do livro de Daniel. Né, no capítulo 10, mostra isso claramente. Esses seres ali, eles dominavam, como eu disse, a Pérsia e a Grécia, também é citada aqui, por príncipes espirituais, logicamente malignos, né, anjos caídos ou demônios, que dominavam aquela nação, influenciavam espiritualmente e ideologicamente aquela nação. Lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 10, diz assim: imploravam a Jesus, com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Os irmãos já devem ter lido essa passagem, que trata do endemoniado de Gandhara, né, uma nação, uma cidade pagã, vamos pôr dessa forma. E Jesus, ao chegar nessa cidade, este homem que estava possuído por uma legião de demônios, foi ao encontro de Jesus, e esses demônios, falando através desse homem, perguntou a Jesus o que ele estava fazendo ali, ia expulsar eles, ia destruir eles antes do tempo. E Jesus repreendeu esses espíritos malignos, mandou que saíssem do homem, mas eles pediram, esses espíritos malignos, essa legião, falou com o Senhor pedindo que ele não os expulsasse da região pelo menos. Ou seja, mais uma vez, mais uma prova de um texto que mostra que eles são territoriais. Eles não queriam sair da região onde eles estavam, né? Embora eles teriam que sair daquele homem que eles estavam possuindo, pelo menos eles estavam pedindo a Jesus para não tirar eles da região, né? Para que eles continuassem influenciando aquela região ali, de Gandhara. E inclusive a prova dessa influência desses espíritos malignos é que depois o povo de Gandhara expulsou Jesus de lá, né? Com medo de algum prejuízo financeiro, porque quando Jesus libertou o endemoniado de Gandhara, os espíritos malignos, né, essa legião entrou numa manada de porcos, que depois se atirou num abismo, né, num precipício, e se jogou no mar e morreram afogados. E os porqueiros, né, as pessoas que cuidavam dos porcos, correram para a cidade para falar o que aconteceu. Talvez as pessoas lá ficou com medo de tomar mais prejuízos, né? Achou que Jesus ia trazer mais prejuízos, como trouxe, entre aspas, né, aqueles porqueiros, né, que perderam sua manada de porcos, né, no precipício, por causa da influência dos demônios, né? Que outra coisa que mostra, né, nessa morte dos porcos é a natureza destrutiva desses demônios, de destruir tudo que eles tocam ou tudo que eles parasitam, né? Mas enfim, o fato é que eles não queriam sair da região, eles queriam continuar assombrando aquela região, queriam continuar controlando e influenciando as pessoas daquela região, e a prova da sua influência sobre aquelas pessoas é, como eu disse, eles expulsaram Jesus de lá. Em vez de receber Jesus, por verem Jesus libertar aquele homem, eles expulsaram Jesus de lá. Embora, né, aquele homem que foi liberto, a mando de Jesus, ele foi evangelizar a cidade de Gandhara, né? E com certeza Deus deve ter feito a obra. O texto não fala mais nada, né? Mas, enfim, o que importa aqui é que eles não queriam sair da região, porque era o território deles. E eles sentem necessidade de permanecer no território ocupado, custe o que custar. Então eles vão fazer de tudo para não perder o lugar onde eles estão habitando, que permite que eles tenham, digamos assim, um controle, ou influência, ou interação com aquele território através da pessoa. No caso aqui, eles tinham interação através, lá em Gandhara, eles tinham a interação com a cidade de Gandhara, com as pessoas de Gandhara, através daquele homem possuído, né? Enfim. Também Lucas, que é um paralelo desse texto, né? Lucas capítulo 8, versículo 31, diz assim: imploravam-lhe que
não os mandasse para o abismo, né? E também eles também tinham medo de ser lançados no abismo. O abismo aqui, evidentemente, é o inferno, né? Porque esse abismo é o mesmo lugar onde foram lançados os anjos que tiveram relações com mulheres lá em Gênesis 6. Inclusive já fiz um vídeo tratando disso, né? Os Benai Elohim, e também está na playlist, se você quiser dar uma conferida lá, fique à vontade. Lá eu trato do pecado desses anjos, né? Que foram encarcerados, segundo a carta de Judas e de Pedro, eles foram encarcerados por causa deste pecado, né? De terem coabitado com as mulheres, né? E gerado gigantes. E esses espíritos malignos aqui falam para Jesus não lançar eles no abismo, né? E porque eles têm medo de ir para lá, eles têm medo, é um lugar de tormento, é um lugar de castigo, e eles não querem ir para lá. E implora para Jesus não mandá-los para lá. Aí, na versão de Lucas, né, eles pedem para entrar nos porcos também. Assim como na versão de Marcos, eles não queriam sair da região, na versão de Lucas, eles não queriam ser lançados no abismo, no inferno ali, um lugar específico para prender esse tipo de espírito maligno, né, esses tipos de espíritos malignos. Enfim. Também, prosseguindo aqui, Marcos, no capítulo 7, versículo 30, diz assim: Ela foi para casa, encontrou a sua filhinha deitada na cama, e o demônio já tinha deixado, né? E a gente nota aqui nessa passagem, né, a mulher Cirofenícia, né, foi pedir para Jesus que libertasse a sua filha. E note que a presença demoníaca na casa daquela mulher era através da menina. Então o que garantia a habitação do demônio naquela casa era justamente a possessão daquela criança. Que Jesus foi lá e libertou. Aliás, Jesus nem precisou ir lá, né? Ele falou para a mulher: por causa da tua fé, tua filha está liberta. Só com as palavras, só com essa palavra, Jesus libertou a menina. Porque quando a mulher chegou em casa, encontrou sua filha liberta do espírito maligno. E aquele espírito maligno automaticamente também foi expulso da casa, né? Porque, como eu disse, os demônios, eles só têm acesso e direito de estar num local através da pessoa que vive naquele local, ou através das pessoas que vivem naquele local. Como eu já mostrei na questão de Daniel, né, com os príncipes da Pérsia e da Grécia, que são demônios, né, que são anjos caídos, como também do endemoniado de Gandhara. Estava lá em Gandhara, aqueles demônios, aquela legião de demônios estava em Gandhara através daquele homem, né? E as suas influências também na cultura de Gandhara, né? Uma nação pagã, provavelmente movida pela idolatria, que é um dos sinais físicos e visíveis da presença de demônios territoriais, né? Dominando aquele território. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 27, diz assim o texto: E não deem lugar ao diabo, né? O texto diz isso, né? Esse versículo, porque Paulo está falando ali, no versículo acima, no versículo 26, Paulo fala para que não deixemos que a ira fique durando o dia inteiro, né? Mas a gente tem que procurar nos acalmar, porque essa ira, esse sentimento de ira, pode dar lugar para o diabo ter direito em acessar nossas vidas e, consequentemente, o lugar onde a gente vivemos. Então, as emoções negativas podem, sim, ser uma porta aberta, e além de ser uma porta aberta, pode permitir que esses espíritos malignos, esses espíritos ruins, não só tomem lugar no local, mas tomem lugar na nossa vida, né? Por isso que Paulo fala para não dar lugar. E, evidentemente, essa palavra no grego está falando de território, né? No original grego. Não dê território, não dê uma habitação, não dê um lugar para o diabo, né? Para os espíritos malignos. É dessa forma que eles recebem o direito espiritual de habitar na vida de uma pessoa dominada por sentimentos negativos. Então o sentimento negativo, ele é inevitável, mas você pode controlá-lo. Você pode fazer com que ele se extinga, né? Se apague, vamos dizer assim. O problema é quando você é dominado constantemente por ira e não tem autocontrole. Ou não é só o sentimento de ira, o sentimento de medo, enfim, sentimentos negativos, né? Também aquela sensualidade, aqueles desejos luxuriosos, né? Aquelas palavras que envolvem sensualidades. Isso aí também podem ser portas abertas que dão direito para espíritos malignos estarem na vida da pessoa. Então, o nível de domínio territorial não é somente o ambiente, mas principalmente é a vida da pessoa. Como eu disse desde o princípio, né? Os demônios só têm, digamos assim, liberdade ou acesso à nossa realidade, tipo a nossa casa, um bairro, uma cidade, até uma nação inteira, por causa dos seres humanos que dão lugar para eles. E uma forma de dar lugar para eles, aqui Paulo mostra, através da ira descontrolada, através da raiva descontrolada, do ódio, da amargura.
e outros sentimentos negativos que podem dar o direito daqueles espíritos malignos e o próprio diabo de estar no local onde está essa pessoa. E essa pessoa vai ser, digamos assim, a antena que permite que os espíritos malignos fiquem pairando sobre o ambiente. A própria pessoa se torna antena, se torna, digamos assim, uma espécie de roteador que emite os sinais que atrai os espíritos malignos, né? Vamos pôr dessa forma mais tecnológica. Então a pessoa se torna uma antena que atrai os espíritos malignos para aquele local. E o que vai fortalecer a presença desses espíritos malignos no local é quando a pessoa coloca símbolos ou coisas que representem aí crenças contrárias, ou então crenças contrárias, isso mesmo, crenças contrárias à palavra de Deus, que vai contra o que o Evangelho ensina, o que o Senhor Jesus ensina, o que a Bíblia ensina. Em Apocalipse, capítulo 18, versículo 2, diz assim: E ele bradou com voz poderosa: Caiu, caiu, a grande Babilônia. Ela se tornou habitação, olha só essa palavra, habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, né? Geralmente na simbologia bíblica, né, aves impuras, animais impuros representam espíritos malignos. Eles têm essa representação de espíritos malignos. Se você for ler o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, mas principalmente Isaías, aparecem lá chacais, aparecem corujas, aparecem animais, né, considerados pela lei levítica de animais impuros, representando os espíritos malignos, né? Aparece até, tem algumas traduções que aparece a palavra Lilith, né, que representa aí um espírito maligno, na cultura judaica inclusive ali, um espírito fêmea, digamos assim, não que espírito tenha sexo, mas um espírito de, digamos assim, de conduta feminina, vamos pôr dessa forma. Ele aparece lá em Isaías, né, representando espíritos malignos que habitam em lugares arruinados, no caso ali no livro do profeta Isaías. Vou deixar até a referência aí na caixinha. Aí, dependendo da tradução da Bíblia que você tiver, vai estar a palavra Lilith, mas pode estar outras palavras ali. O bode, enfim, são seres ali, animais, criados por Deus, claro, mas que na sua simbologia representam ali, pode representar demônios, espíritos imundos, né? Não que os bichinhos tenham culpa, né? Mas são representações. E aqui Apocalipse está usando essa representação para se referir aos espíritos malignos, esse texto que eu acabei de ler, né? Antro de toda ave detestável, né? Representando ali os espíritos malignos. Mas o que chama a atenção nesse texto que eu li é que fala que a Babilônia caiu e ela se tornou habitação de demônios, né? As suas ruínas, a sua queda, não só no sentido físico, mas a decadência da Babilônia. É uma nação pagã, evidentemente. Claro que aqui no texto de Apocalipse, a Babilônia aqui é no sentido simbólico, porque na verdade ela representa Roma, que era a época em que João escreveu Apocalipse. Ele estava vivendo né, na ilha de Patmos, ali uma colônia penal de Roma, onde Roma mandava seus presos políticos para lá, e João estava lá, quando ele recebeu essa revelação. Então, para não falar diretamente em Roma, para não correr o risco de represária e de atrapalhar ali, de ele divulgar essa revelação para a igreja, principalmente para as igrejas da Ásia ali, nas 7 igrejas da Ásia, ele usava a linguagem simbólica, né? Em vez de falar Roma, ele usou Babilônia, que foi um grande império, mas um império pagão, cheio de idolatria, com todos os sinais da presença de demônios lá. E evidentemente que tinha o príncipe da Babilônia reinando lá, assim como tinha o príncipe de Roma, né? Quando eu falo desses príncipes, é como é dito lá em Daniel, são espíritos malignos que influenciam, que governam, e os sinais da sua presença e do seu domínio através da cultura e do paganismo, né? De Roma, no caso. Então, lá se torna um lugar onde habitam os demônios. É um território de demônios. Roma era um território de demônios. Tanto é que os cristãos foram perseguidos por Roma, né? Foram mortos por Roma. E se você ler o livro de Apocalipse, você vai perceber isso, né? Muitos cristãos sofreram martírio, né? Ali, inclusive, de uma das cartas fala de um irmão que foi morto onde estava o trono de Satanás, o local onde Satanás ali governava, né? Através, evidentemente, dos governos pagãos. Eu vou deixar até a referência aí na caixinha também. Então, meus irmãos, considerando isso, casa, bairro, cidade e até mesmo uma nação inteira podem ser suas habitações através das pessoas que vivem em pecado nesses lugares. As pessoas que vivem praticando idolatria, praticando perversão sexual, praticando roubo, corrupção, praticando crime, assassinato. Tudo isso são sinais da presença, não só sinais de presença, como também alimento dessa presença, né? Garante a presença desses seres malignos no local. O pecado garante a presença desses seres malignos. Eles recebem legalidade, né? É a melhor palavra que tem mesmo para usar nessa questão, nesse assunto,
é legalidade. Eles recebem o direito legal de estarem ali por causa do pecado da humanidade. Principalmente pecados insistente e constante. Pecados institucionalizados, entende? Como no caso da idolatria, né? A religião oficial, por exemplo, do Império Romano na época, era o quê? Culto ao imperador. Até os imperadores que já tinham morrido, como equivalente ao que a Igreja Católica faz com seus santos, né? Pessoas santas que morreram, se tornou ali, digamos assim, mediadores ou seres dignos de veneração e adoração no mesmo nível do próprio Deus, né? E o Império Romano fazia isso, obrigando as pessoas a adorar o próprio imperador vivo e também adorar os imperadores que já morreu, fora também a adoração aos outros deuses pagãos da cultura que Roma herdou da Grécia, né? E, por exemplo, em Roma tem o deus Júpiter, né? E na Grécia também o Zeus. Ambos é o mesmo tipo de deus, só com nomes diferentes, para representar aí o chefe do panteão, né? Tanto o grego quanto o romano. Para os romanos era Júpiter e para os gregos era Zeus. Então, isso mostra o nível de idolatria, que evidentemente os demônios tiram proveito desses nomes para continuar controlando, escravizando as pessoas que as pessoas que também querem viver na influência e na ideologia que esses símbolos desses deuses representam, né? Tanto nas suas conduta moral, ética, enfim. Então, como eu disse, os demônios ganham liberdade, ganham domínio sobre o lugar, quando as pessoas ali dá toda a legalidade para isso, né? Através do seu comportamento moral e através também das suas crenças, que evidentemente são contrárias à crença que a Bíblia manda ter, né? O Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos 43 ao 45, diz assim: Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra, e diz: Voltarei para casa. Note isso, voltarei para casa, da onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida, em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. E o paralelo desse texto também lá em Mateus, melhor dizendo, lá em Lucas, né, no capítulo 11, versículo 24 a 26, diz que em vez de ser a geração, fala de um homem só, né? Ou seja, em Mateus 12, 43 ao 45, fala de uma geração, enquanto Lucas fala lá no seu evangelho, né, Lucas 11, 24 ao 26, fala somente de uma pessoa com o potencial de ser controlada e até possuída por demônios, né? E alguns pontos que eu tiro desse texto que eu li o primeiro, não gostam de viver em lugares desabitados, né? Em lugares que não tem pessoas. Para os espíritos malignos não tem sentido eles viverem em lugar que não tem pessoas. Eles precisam das pessoas. Eles precisam dos pecados das pessoas. Eles precisam até mesmo do corpo das pessoas. Então, quando ele vai para o deserto, quando ele é expulso, digamos assim, quando a pessoa recebe a iluminação do evangelho, entende a verdade, por algum momento eles se afastam e ficam vagando procurando onde achar repouso. O que é esse repouso? É uma casa para eles morar. E essa casa representa o quê? Tipifica o quê? Uma pessoa. Enquanto ele não encontra esse tipo de pessoa em lugares desertos, né, desabitados, o que ele fala? Eu vou voltar para onde eu saí. Vai que de repente, né, tá do mesmo jeito lá e eu posso entrar. Não teve nenhuma mudança nessa pessoa ou nessa geração. Nós podemos entrar ali e ainda vou levar uma galera comigo. Vou levar mais 7 que são piores do que eu. Né? Isso eu tô fazendo a fala aqui do capiroto, né? Mas ele entra, ele encontra a pessoa ou aquela geração vazia no sentido espiritual, ou seja, eles ouviram o evangelho, mas a princípio até achou interessante. Houve até uma aparente mudança, porque a casa ficou vazia, né, afastou os espíritos malignos, mas eles não continuaram, né, eles simplesmente voltaram às suas vidas, representadas pela casa limpa e preparada. Né, eles voltaram até aquela vida deles, e aí deram o direito desses espíritos malignos, esse espírito maligno em específico voltar e ainda levar mais 7 com ele, tornando o estado dessa geração ou dessa pessoa pior do que a primeira vez, quando ele não conhecia a verdade. Então a gente nota que, mais uma vez, o texto mostra que eles precisam de um lugar para habitar. E este lugar tem que ter pessoas. E essa pessoa tem que dar tudo o que ele precisa para ele estar ali. O diabo não pode fazer nada se você não der material para ele trabalhar. E o material que o diabo precisa para trabalhar, para estar habitando na sua vida, habitando na sua casa, habitando na sua cidade, no seu bairro, ou na nação inteira, é o pecado. É o pecado que dá lugar para ele.
tá ali, poder trabalhar, poder controlar a sua vida através desse pecado, através de um vício, através de um comportamento imoral, através aí de comportamentos criminosos, enfim. Ele precisa desse material que é fornecido pela pessoa, que dá o direito de ele estar ali, junto com os espíritos malignos. E quanto pior essa pessoa ficar, melhor para ele, porque ele vai ter controle e mais controle, e até mesmo pode possuir aquela pessoa, que vive cada vez mais em níveis de pecados extremos. E isso pode dar liberdade para o espírito maligno estar não só habitando, mas também controlando em nível de possessão determinada pessoa, e até provocando no ambiente, né, manifestações físicas e visíveis, porque o pecado ele fortalece, eles dão energia para os espíritos malignos dominarem não só a pessoa, mas o ambiente em volta da pessoa, o local onde essa pessoa está. Então eles se julgam no direito de estar ali porque a pessoa está dando esse direito, né? Seja voluntariamente ou seja involuntariamente. As pessoas que dizem que não tem religião, que não tem crença, que não acreditam em nada, não significa, pelo fato de elas não acreditar, que os demônios não controlem ela. Lógico que controla. Então, quanto mais essa pessoa se comporta assim, melhor também para eles, porque fica mais fácil até para eles controlar quando essa pessoa não acredita ou não sabe que eles estão ali. Entendeu? E para finalizar esse vídeo, né, vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 ao 14, que diz assim: Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos, e eles vão aos reis, os reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Né? Uma coisa interessante desse texto aqui é, eles são responsáveis por influenciar, usando até mesmo o poder sobrenatural, para levar líderes mundiais a conflitos e guerras entre si, como também contra a Igreja de Cristo, né? Como a gente vê lá no livro de Daniel, que já foi citado aqui, esses espíritos de rãs, digamos assim, né? Simbolicamente representando demônios, que estão ali influenciando autoridades, influenciando governadores, reis e príncipes a agirem de forma contrária ao reino de Deus que Jesus está impondo aos poucos aqui na Terra, neste mundo, né? Através do Evangelho, através da Igreja. E ele usa esses líderes, essas nações, justamente para combater a igreja. Não fique pensando que as nações que não têm Deus como seu Senhor não estão preocupados com a igreja. Na verdade, o inimigo ele usa essas nações pagãs para se opor à igreja mesmo. O foco principal é destruir a igreja, destruir o reino de Deus. É para isso que eles trabalham, usando esses líderes, usando esses reis, esses príncipes, esses presidentes, enfim, essas autoridades, esses chefes de estados, para pelejarem, para se oporem ao cristianismo, se opor à igreja, se opor ao reino de Cristo, que Cristo está implantando aí, até que ele derrote o último inimigo, como diz lá em Coríntios, né? Vou deixar a referência aí, que Jesus está derrotando todos os seus inimigos e o último que ele vai derrotar é a morte, né? E depois disso ele vai entregar este reino ao Pai. Quando Jesus derrotar todos os seus inimigos aqui na Terra, derrubar todos os impérios, derrubar todas as essas lideranças autoritárias que tem nas nações, inclusive lideranças autoritárias que se opõem ao cristianismo, se opõem a Jesus, ele vai derrubar todas e haverá um período que a Terra gozará de paz, ainda que uma paz não é total, mas é uma paz que vai representar aí o domínio de Cristo através da evangelização, através das conversão de almas e de líderes também sendo convertidos, e a influência de Cristo, a influência do reino de Deus vai ser maior, indicando ali um domínio de Cristo na Terra. Mas mesmo assim, né, sabendo que vai ter esse cumprimento, os espíritos malignos vão se opor, o diabo vai se opor o máximo que ele puder. A gente pode observar aí que tem nações que já estão caindo, né? Nações totalitárias, nações que principalmente se opõem ao evangelho. A China mesmo com certeza já está começando a dar os seus primeiros sinais aí de queda, porque lá eles perseguem muitos cristãos lá. Os cristãos, embora lute bravamente ali para manter sua fé, para manter o seu serviço ao Senhor, né, Jesus, são perseguidos, mas só que nenhuma nação que se opõe à igreja tem um final feliz, né? Nenhum chefe de Estado, nenhum governo totalitário que se opõe à igreja teve um final feliz. E isso está acontecendo na China, está acontecendo na Rússia, os Estados Unidos, que já foi uma nação que você poderia dizer que era cristã, mas infelizmente se deixou levar aí por suas ideologias, por essas visões progressistas, né, como dizem aqui. Aqui no Brasil mesmo sempre foi também dominado por questões avessas à palavra de Deus, né? A gente pega aí pensamentos de alguns partidos políticos, né, que tentam impor ali coisas que é contrário
ao que a lei, a que a palavra de Deus proíbe. Enfim, essa oposição das nações ao reino de Deus, à palavra de Deus, ela é constante por quê? Porque os espíritos malignos eles trabalham 24 horas ali para, de alguma forma, tentar barrar a igreja, parar a igreja, enfraquecer a igreja, que é governado por Cristo, que é o cabeça. Né? O reino de Cristo ele se expande através da igreja. E a igreja, evangelizando, faz esse reino crescer. Por quê? Porque as pessoas vão se convertendo e Deus vai amplificando, Jesus, no caso, vai amplificando o seu reino aqui na Terra. E os demônios não vai ficar parados, eles vão fazer o possível para atacar a igreja de várias formas, tanto por dentro quanto por fora, né? E infelizmente, às vezes tem denominações que parece que o diabo está mais dentro do que fora dela, né? Justamente pela conduta, pela falta de compromisso com a palavra de Deus, e isso dá liberdade para os espíritos malignos fazer a festa dentro de uma igreja, né? Infelizmente, acontece isso também. Porque o fato de uma igreja não estar seguindo, eu falo de denominação no caso, né? Não falo igreja no sentido espiritual, eu falo denominação, não está seguindo ali, os crentes daquela denominação, o líder daquela denominação não está seguindo a palavra de Deus, vai dar o direito do inimigo, dos espíritos imundos, estar ali dentro, né? Tem até igrejas aí que a gente vê pregadores e líderes falando coisas absurdas, né? Um falando que tem que atualizar a Bíblia, o outro falando que não tem problema a pessoa, não, digamos assim, né, ficar na prática do homossexualismo, porque Deus já sabe, então não tem problema, Deus é amor, ou então em outras práticas contrárias à palavra de Deus, não tem problema fazer isso, não tem problema fazer aquilo, porque Deus é amor, e assim vai introduzindo o pecado, e o pecado é o meio pelo qual os espíritos malignos têm acesso e liberdade para estar num ambiente, para estar na vida da pessoa, aí sim, e se expande para um ambiente, se expande para um bairro, para uma casa, para um bairro, para uma cidade, e para uma nação inteira. E assim o domínio e o controle desses espíritos malignos é forte. E para tirar esses espíritos malignos exige muito trabalho, viu? O trabalho que eu falo assim, de evangelização, de oração, de jejum. Jesus mesmo falou que tem certas castas, espécies, tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Porque não são fáceis de tirar no lugar, porque às vezes eles já estão tão enraizados ali, que nem aqueles espíritos do Gadareno, né? Que estava naquele homem Gadareno. Eles estão tão enraizados que para sair de lá precisa ali de realmente um esforço por parte da igreja, né? Em buscar em oração, jejum e evangelização. No caso dos apóstolos, né? Os discípulos não conseguiam libertar aquela criança e eles perguntaram para Jesus por que não conseguimos expulsar. Vou deixar a referência aí. Por que não conseguimos expulsar o demônio daquela criança? E Jesus falou: primeiro, pela falta de fé de vocês, e segundo, que tem certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Por eles estarem tão enraizados, tão aprofundados na vida daquela pessoa, ou naquele ambiente, naquela família, então é difícil de tirar simplesmente mandando sair. Né? Você tem que ter ali uma comunhão mais profunda com Deus. Né? Oração e jejum é uma forma de ter essa comunhão mais aprofundada. Porque no jejum você vai estar se abstendo daquilo que é lícito, né? Se alimentar. E a oração você está demonstrando comunhão com Deus. E essas duas coisas juntas mostra que você está totalmente focado nas coisas de Deus, em pregar a palavra de Deus. E também tem um compromisso de não dar brecha para o espírito maligno, né? Porque não é só o fato de muitas das vezes você não conseguir expulsar um demônio porque você está invocando o nome de Jesus, é porque você também está dando lugar para o diabo. Então uma pessoa que dá lugar para o diabo, ela também não vai conseguir expulsar um demônio. E dependendo do demônio, então Jesus quis dizer que há castas e espécies que são mais fortes. Então a pessoa realmente tem que estar com a vida no altar, sim. Tem que estar com a vida santa, né? Santificada ali, da melhor maneira possível. Um exemplo disso são os 7 filhos de Cefa, né? Que foram tentar expulsar um demônio. E eles usaram até se atrever a dizer: eu expulso, né? O demônio que estava num rapaz, eles falaram: eu expulso em nome do Jesus que Paulo prega. Ou seja, eles não tinham aliança com Jesus como Paulo tinha. Eles não tinham comunhão com Jesus como Paulo tinha. Mas mesmo assim eles queriam invocar Jesus e ainda citou Paulo também para expulsar aquele demônio. E os irmãos que conhecem o texto, qual foi a resposta do demônio que estava dentro daquele homem? Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Aí, o que aconteceu? Esse demoniado deu uma surra em 7 homens, fez com que eles fugissem nus e desmoralizados, né? Passaram vergonha. Por quê? Porque são pessoas que não tinham comunhão com Deus. Então, eles já pertenciam ao próprio maligno. Então, eles vão querer expulsar o maligno, tomam uma surra. Por quê? Como vocês se atrevem, vocês que são meus servos, se atrevem a se levantar contra mim. É praticamente isso que o demônio disse para eles. Mas, enfim. O importante, meus irmãos, é que você tenha compreendido que sim, os demônios são territoriais. E para tirar, dependendo do nível de profundidade que ele tem na vida daquela pessoa,
e no ambiente onde está essa pessoa, para tirar ele dali, é oração e jejum. E dependendo do nível do demônio, do nível do espírito maligno, pode ser um príncipe, né? Não vai sair tão facilmente, né? Eu não estou falando para você sair por aí procurando, né? Identificar os príncipes, os demônios. O que você tem que fazer é ter uma vida consagrada, para que quando você precisar fazer uma oração para libertar uma pessoa ou para expulsar espíritos malignos de um ambiente, você esteja capacitado para isso. E você se capacita o quê? Oração e jejum. Oração é o quê? Comunhão com Deus, diálogo com Deus, estar com Deus 24 horas na sua mente e nas suas atitudes, fazendo a vontade dele, né? Se desviando do pecado, tendo uma vida santa e também jejuando, ou seja, se abstendo daquilo que é lícito, como se alimentar, mas você, através do jejum, você está mostrando para Deus que você confia completamente dele, e não é só do pão que vive o homem, mas da palavra que sai da boca do Senhor. Você depende do Senhor quando você está jejuando. Você está mostrando para Deus que você confia nele e está disposto até a abrir mão de se alimentar, sabendo que Deus vai te sustentar, como Jesus fez na tentação no deserto. E o jejum ele potencializa, de fato, o poder na sua vida, a autoridade de Deus na sua vida, a autoridade de Jesus na sua vida, para você expulsar qualquer tipo, qualquer espécie de demônio. Mas que fique claro, né? Como Jesus falou, tem certas castas que só saem com jejum e oração. Então, jejuem, orem, busquem, tenham uma vida santificada, procure ter uma vida que não dê brechas, que não dê espaço, porque se você fizer isso, você vai estar preparado para lidar com qualquer tipo, qualquer espécie de demônio, classe de demônio, de anjo caído, e você vai libertar as pessoas, você vai curar as pessoas, você vai expulsar os demônios dos territórios que eles estão ocupando, né? E tudo isso para a glória do Senhor. E o reino de Deus vai invadir esses lugares, né? Vai invadir essas localidades dominadas pelas trevas, porque o reino deles não vai prevalecer. O que vai prevalecer é o reino de Cristo. E através da sua conduta, da minha conduta como cristão, isso vai acontecendo o mais rápido possível. Isso vai trazendo o reino de Cristo para dentro do território de forma poderosa, e o nome do Senhor vai ser glorificado, né? E a gente vai estar tendo uma participação importante aí, tendo o privilégio de estar contribuindo para a expansão do reino de Deus nos lugares onde está dominado pelas trevas. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido, né? Que de fato, sim, não é coisa de neopentecostal. Essa ideia de demônios territoriais, eles são territoriais sim, e eles fazem de tudo para não sair do território que eles estão ocupados, eles fazem de tudo para não sair da vida da pessoa que eles estão ali controlando, seja através da influência forte, ou seja através até mesmo de uma possessão. Eles vão fazer o possível para não sair, eles vão lutar para não sair. E você tem que ter preparado em comunhão com Deus, em jejum, para expulsar esses seres malignos, através da pregação do Evangelho e através da autoridade do nome de Jesus Cristo, mandar eles saírem no nome de Jesus Cristo. Então, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!